Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer 3 motions de gráficos usando o After Effects. Vai ser um motion de linha, um de barra e o último de forma. Os 3 arquivos desse projeto eu vou colocar lá dentro da Motions School, junto com mais 10 aulas também de animações de gráfico. Crio uma nova composição, nomeia ela como gráfico de linha. O tamanho dela vai ser largura de 1920, altura 1080, a taxa de quadros 24 frames por segundo e a duração pode ser 10 segundos, mas no máximo aí a gente vai usar 5 segundos. E a cor do plano de fundo pode ser qualquer uma, porque é indiferente, a gente vai criar o nosso próprio fundo personalizado. Clica em OK, aí já vem aqui na camada, novo, sólido, e renomeia como fundo. Para esse fundo a gente vai criar um gradiente. Então vem aqui nos efeitos e pré-definições, escreve gradiente e vai aparecer gradiente de 4 cores. É só arrastar para o nosso fundo, que na verdade é o sólido, né? Beleza, a cor vai ser um azul bem escuro e eu vou compartilhar com vocês o número, que é o código do hexadecimal dessas cores. Clica no amarelo, exclui a cor que está aqui e coloca 07 12, 15. E clique em OK. Essa mesma cor vai ser para as outras duas, então o verde. Cliquei no verde, eu só pego aqui o conta-gotas, clico em cima, dou um OK, faço o mesmo aqui para o rosa. E a última cor vai ser um azulzinho assim um pouco mais claro. O código dela é 243339. Agora vamos mesclar um pouco mais essas cores umas nas outras. Vem aqui em mesclar, coloca 220 e na tremulação 30%. Aproveitando, já pega e coloca um cadeado no fundo, que é para quando a gente estiver animando ou mexendo nas outras coisas, evitar de mexer, movimentar o fundo, tirar ele do lugar. Continuando, vamos adicionar uma grade e uma grade proporcional para colocar os números, né, da informação aqui do nosso gráfico, tudo alinhadinho certinho. É a primeira linha das verticais e a do meio das horizontais. Clica aqui e coloca 60. Vai ser de 0 a 100 em múltiplos de 20. Então, como 60 é o do meio, eu coloquei ele aqui primeiro. Ó, eu quero que esse 60 ele ocupe um quadradinho e um pouquinho do próximo. A fonte do texto é Verdana, coloquei ela como regular. A cor é o FFCB82. Clico em cima da camada do texto e vou dar Command D. Ou Ctrl D para quem está no Windows. E vou colocar aqui o próximo número, que é o 80. O espaçamento que eu vou usar aqui, ó, é 2 quadrados inteiros. E eu coloco ele no próximo. Seleciono ele para colocar o 80 certinho. E vou seguir o mesmo processo para os próximos. Command D, 40. Arrasto para baixo para ficar tudo na ordem certa. Venho aqui, arrasto para baixo também. Dou um espaçamento de 2 completos. E coloco 40. Feito. Agora eu vou selecionar aqui todos os números e vou mudar a cor da camada. Vou colocar verde. Só para dar uma diferenciada da cor da camada do fundo. Próxima etapa é fazer aquelas linhas que fazem a marcação em frente ao número e também as linhas que fazem a marcação dos números que não existem, né? Que são os números que estão entre eles. Então, vou pegar aqui a ferramenta caneta, em frente ao 0, faço uma linha pressionando o Shift para ela ficar perfeita. Vou renomear ela para linha 1. E agora eu preciso de mais 11 linhas. Então, vou com o Command ou Ctrl para quem está no Windows pressionado. Eu vou apertar o D aqui mais 10 vezes até eu ver o número 11. Ok.
Esse número 11 eu seleciono ele, arrasto lá para cima, em frente ao 100. E agora o que eu vou fazer é selecionar todas essas linhas que a gente fez, todos esses traços. Venho aqui no alinhar, distribuir camadas. E agora elas estão todas alinhadas ali em frente aos números e também entre os números ali que não existem. Limpa o gráfico, tira a grade, seleciona tudo que a gente criou, aperta o T e coloca 40%. Isso é para esses números não ficarem tão chamativos. A próxima coisa que a gente vai criar é a nossa linha do gráfico. Então, eu vou pegar a régua só para deixar essa linha bem bonitinha, organizada, e ela não passar aqui do 100 e nem descer aqui para baixo aqui no 0. Pega a ferramenta caneta, preenchimento em nenhum e o traçado com 30 pixels. Ok, e aí é só criar com base nessa linha. É importante, criar com os pontos nas extremidades. Aqui faço a curva com um ponto, subo lá, faço a curva com um ponto também. Eu não deixo aqui o ponto no meio da curva, por exemplo, como esse daqui. Como dizer para voltar, só vou dar uma ajustada aqui nessa linha. Pode jogar as linhas aqui para cima, que a gente não precisa mais delas, e tirar a régua. Renomeia essa camada para a linha do gráfico e muda a cor dela. Vou colocar amarelo. Beleza. Tô vendo que tá um pouco para a esquerda, né? Não tá tão centralizado. Vou adicionar grade proporcional, seleciono tudo e arrasto aqui até o centro. Vou deixar essa linha com as pontas arredondadas. Vou abrir aqui a camada, conteúdo, forma, traçado, arremate de linha, redondo. E da mesma forma que a gente fez com o fundo, eu vou adicionar o gradiente de 4 cores. Vou colocar os pontos das cores perto do gráfico e vou colocar uma outra cor. São 4 tons de laranja, do escuro para o mais claro. Clica aqui na cor amarela e coloco o código 963C0F. O verde é o C44200. O rosa, D5834D. E o mais clarinho, EAC0A3. Esses são os códigos hexadecimais dessas cores. Ok, agora vamos deixar essa linha um pouquinho mais viva, adicionando brilho. Então, vem aqui nos efeitos, escrevo brilho, seleciono, arrasto aqui para o gráfico. Tá vendo que está muito forte esse brilho? Então, vamos dar uma ajustada nele. O limite do brilho pode colocar 30%, o raio 40% e a intensidade 0,3, 0,2. Não é muito. 0,3 tá bom. Agora vamos mudar aqui a cor. Eu vou colocar a mesma cor do laranja mais claro. Então, só coloco aqui o conta-gotas em cima, da cor A e da cor B. E vou mudar cores originais para cores A e B. Assim, é sem o efeito e com o efeito. Já dá um oi pra gente essa linha do gráfico. Agora a gente vai criar um efeito que vai deixar essa linha desse gráfico com a sensação de que ela está um pouco afastada do fundo. Escrevo aqui sombra projetada. E agora vamos configurar esse efeito. Vou colocar a direção em 170 graus. A opacidade pode deixar 50. A distância 40. Pode ver que ele já apareceu aqui, ó. Só precisa deixar um pouco mais suave. Então, vamos ver como é que fica 100. 100 já fica legal. 120. Entre 100 e 120 fica interessante. Vou deixar 110 ali, que é meio termo entre os dois. Agora, vamos animar essa linha. Seleciono a camada, adiciono aparar caminhos e abro o aparar caminhos e vou mexer aqui no fim. O tempo dessa animação, no máximo ali 1,5 segundos, 2. Vou colocar meu indicador 1,5 segundos à frente, aciono o cronômetro do fim, volto ao início, ativo o keyframe. Aqui no início está 100%, eu vou deixar 0%. Seleciono os dois keyframes e dou um F9. Ok, vou ajustar aqui esse gráfico. O segundo keyframe eu vou deixar com influência de 75%, no máximo ali 80%. Não precisa ser certinho, pode ser 76%, por aí.
E do primeiro eu vou deixar em torno ali de 30, 35, no máximo 40. A próxima coisa que a gente vai fazer é adicionar o pino, aquele que vai seguir a linha ao longo da evolução do gráfico. Então, vou vir aqui selecionar a ferramenta elipse. O preenchimento dela vai ser gradiente linear. E o traçado 0,5 pixel. Bem fininho mesmo. Clico, arrasto, mantenho o Shift pressionado para ficar um círculo perfeito. Acho que está grande, vou diminuir só um pouquinho. E vou renomear aqui para pino. Vou mudar de cor, rosa. Com a camada do pino selecionada, eu vou criar uma nova elipse. Eu deixo ela selecionada que é para elas ficarem junto na mesma camada. Então, ó, vou só centralizar essa nova elipse. Deixar ela um pouquinho maior. Ok, aqui vou renomear para pequeno e a elipse grande, grande. A cor da elipse grande, vou deixar ela branca, então vou só mudar aqui essa cor para branco, deixar ali a localização do gradiente em 30%. Aqui, só para dar essa sensação de que não é uma coisa 100% achatada, né? Para dar ali um pouco de volume para esse pino. E a cor do pequeno, vou deixar laranja. Então, vou só copiar aqui, ó. Vou selecionar aqui a cor e vou copiar. Vou ajustar o gradiente. Ótimo. Estou satisfeita com o pino. Vou só trazer ele aqui para o início da forma. Deixar ele talvez um pouquinho só menor. Tá ótimo para mim. Vou deixar esse pino assim um pouquinho mais interessante, adicionando também sombra projetada. Então, só vou copiar aqui da linha do gráfico. Vem aqui nos efeitos. Sombra projetada, Ctrl C e Ctrl V aqui no pino. Em cima desse pino, eu vou colocar o card que vai mostrar a porcentagem ao longo da evolução. Ferramenta retângulo ou também ferramenta retângulo arredondado. Vou criar aqui um retângulo em cima do pino, também com preenchimento gradiente, traçado 0,5 pixel. A cor, eu quero que fique muito parecido com o fundo, então vou trocar esse laranja por um azul escuro. E esse azul aqui um pouquinho mais claro, para dar aquele gradiente bonito. E vou ajustar esse gradiente. Aperto seguro Command ou Ctrl e dou 2 cliques nessa ferramenta. Aí já foi para o meio. Renomeei essa camada para card e conecta ela com o pino. Agora os dois estão conectados. Adiciona o texto e no texto coloca 100. Vou deixar essa fonte um pouquinho maior, trazer ela aqui para o lado e a cor vou deixar branco. Conecta a porcentagem aqui com o card, copia a sombra projetada do pino e cola no card porcentagem. Eu vou mudar a cor para laranja, então vou pegar o conta-gotas e colocar aqui em cima do laranja. Dou um OK. E vou mudar a direção, colocar lá para cima. Para cima é 0 ou 360 graus. E vou diminuir a distância. Tá vendo que tá meio esquisito, muito longe. Vou deixar mais para pertinho assim. Fica mais bonito. Suavidade diminui também. Tava 100, vou deixar 80. 80. Distância 20. Para mim tá ótimo. Gostei assim. Agora vamos fazer a animação do pino. Eu vou vir na linha do gráfico, abro o caminho e aciono o cronômetro. Esse keyframe, eu dou um Ctrl C nele para copiar e vou colar ele aqui na posição do pino. Então, seleciono a camada, aperto o P e colo ele aqui. Aí, estão vendo que apareceu o caminho aqui que vai ser traçado pelo pino e que ele está completamente, né, fora do lugar. Então, vou só selecionar aqui tudo e arrastar para o lado. Antes de você arrastar, lembra de deixar o indicador em cima aqui do último keyframe. Aí, beleza, pode selecionar tudo e arrastar até ficar alinhado com a linha do gráfico. Para animar esse texto,
aqui da porcentagem, eu vou pegar um efeito que se chama controle deslizante. Vou arrastar aqui para dentro do texto. Abro aqui a camada, venho em texto, texto de origem, e vou conectar o texto de origem com o controle deslizante. Eu vou colocar 0, marco com keyframe. No final, eu vou colocar com 100. Ó, reparem que nessa animação, ele está colocando para a gente todos os números, mas a gente não quer, a gente só quer os 2 primeiros. Então, vamos arrumar aqui a nossa expressão. Abre o texto de origem. Aqui tem a expressão que a gente já criou automaticamente, né, com o controle deslizante. E vou colocar ponto .value, ponto .to, fixed, e coloco aqui 0. Sai, coloca mais, entre parênteses, o símbolo da porcentagem, que é para ele adicionar aqui a porcentagem que a gente quer que também apareça ao longo da evolução. Já não aparece todos aqueles números. Mas ainda a gente está com um problema, que é, ó, quando ele desce aqui ao longo do gráfico, ele não está respeitando os números aqui que a gente tem na esquerda. Então, aqui está 76%, mas, na verdade, está em torno de 50%, né? Se a gente subir aqui, está 55%, mas, na verdade, é em torno de 80%. Então, para a gente corrigir isso, eu vou selecionar aqui na régua, para ver quais são os valores certinho. E vou colocar alguns traços aqui em todas as extremidades, ó. Beleza. E agora eu vou marcar aqui com os keyframes as porcentagens certas. Então, quando ele estiver aqui nessa curva, ao invés de ser 20%, é em torno aqui de 59%. Então, vou marcar aqui 59 nos controles deslizantes. Quando estiver aqui embaixo, em torno de 20%, chegando em quase 30%, né? Vou pôr 28%. No próximo, em torno de 80, 90 é aqui, uns 87. Quando tiver aqui no próximo, 40 e 45. E lá em cima é 100 na mesma. Então, vou excluir aqui todas essas linhas. A régua também. Para animar esses números que a gente tem aqui na esquerda, eu vou selecionar eles todos, de baixo para cima, tanto os números como os traços. Então, segura o Shift, clica no 0 e vai lá em cima até a última linha, que nesse caso aqui é a linha 11. Aperta o T, que é a opacidade. Anda aqui alguns frames para frente. Vou colocar aqui 12 frames. Aciona o cronômetro. Volta para o início. Faz uma marcação dos frames. E aqui nesse início, coloca aqui a porcentagem em 0. Automaticamente já vai para todos. Eu vou selecionar todos esses keyframes. Apertar o F9. Vou selecionar de novo aqui, desde o 0 até a última linha, para criar aqui um offset. Então, eu aperto Command e Option e arrasto para o lado. O tempo, no máximo, 1,5 segundos. Não muito mais que isso, senão a animação fica muito longa. E a última coisa que a gente precisa fazer é animar esse gradiente conforme o gráfico vai evoluindo. Então, eu vou desbloquear o fundo, abrir aqui o gradiente de 4 cores do fundo. E na posição das cores, a escura eu vou deixar uma bem aqui embaixo no fundo e 2 escuras em cima. E a clara é a que vai iluminar o gráfico ao longo do caminho. Eu vou ao início, marco o keyframe. Quando estiver aqui em cima, eu arrasto aqui para alinhar com o pino. Marco outro keyframe.
e vou marcando o keyframe ao longo do caminho. O segundo motion é o gráfico de barras. Eu vou usar esse mesmo projeto para a gente criar essa nossa segunda animação. Vou abrir aqui uma nova composição. Vou nomear como gráfico de barra. A largura é 1080, a altura 1920. Esse motion eu vou deixar ele na vertical. Taxa de quadros 24 frames por segundo e a duração 10 segundos. A cor do plano de fundo pode ser a que tiver mesmo, porque como no anterior a gente vai personalizar esse fundo. Clica em OK. A primeira coisa que eu vou criar aqui, então, é o nosso fundo. Vou vir aqui em camada, novo, sólido. Vou nomear ele como fundo. Clique em OK. Esse fundo, a gente vai adicionar o gradiente de 4 cores. Vem aqui efeitos e pré-definições. Escreve gradiente. E arrasta o gradiente de 4 cores em cima do nosso sólido. As cores, eu vou usar as mesmas do projeto anterior. Vai ser 3 cores escuras e uma clara. A escura é 07, 12, 15. Com conta-gotas eu vou copiar essa mesma cor para as outras duas. E a cor clara é o 24, 3333, 9. A cor clara eu vou arrastar ela aqui para cima, ó. Deixar ela no cantinho. Vou mesclar essas cores. 220, tremulação 30%. A próxima coisa que eu vou fazer é criar a informação desse gráfico. Então, vou pegar a ferramenta de texto. A fonte do texto é Verdana, o tipo regular, eu coloquei em 30 pixels e a cor desse texto é FFCCAA. E escrever segunda, vai ser os dias da semana de segunda a domingo. Tá feito segunda, vou só duplicar mais 6 vezes para ter 7 textos aqui nas nossas camadas e vou nomear elas uma a uma. Depois que terminar de escrever os dias da semana, coloca tudo na ordem certinho, de segunda a domingo, tanto aqui na camada como na nossa própria composição. Bloqueia o fundo, seleciona tudo, vem na ferramenta Distribuir camadas e na ferramenta de alinhar a seleção. Eu vou pegar a ferramenta caneta para criar aquelas linhas que ficam atrás do gráfico e fazer um traço com ela, quase que de uma ponta a outra. E ajusta ela aqui, o preenchimento nenhum e o traçado 1 pixel. O traçado também ele pode ficar em cor sólida. Vou nomear na camada como linha 1 e duplicar essa linha mais 11 vezes. Segura o Command, mantém pressionado e aperta o D mais 11 vezes. Seleciona a última, arrasta lá para cima, perto dos dias da semana. Seleciona tudo e distribui as camadas. Agora eu vou selecionar tudo para poder deixar um pouco mais opaco. Aperta o T para aparecer a transparência e coloca 60%. Eu vou colocar a margem proporcional para poder ajustar a informação desse gráfico. Vou selecionar tudo e arrastar para cima. Acho que está muito para baixo. E vou alinhar ao centro as linhas. Seleciona todas as linhas e bloqueia elas. Vamos criar aqui agora uma faixa que é de onde a barra do gráfico vai sair. Vou pegar a ferramenta retângulo e criar esse retângulo usando 2 linhas desses traços que a gente criou. E deixa bem centralizado. O preenchimento é gradiente linear e o traçado é sem nenhum. A cor desse preenchimento, a mais escura é 07, 1011 e é um pouco mais clara, é 0E, 16, 1A. E aí é só ajustar aqui o gradiente dessa forma. Eu vou adicionar aqui um efeito que é o sombra projetada. Vou configurar
para 170 graus. A distância 20 e a suavidade 80. Para fazer a barra, eu vou pegar a ferramenta caneta, manter o Shift pressionado e vou levar lá para cima. Então, clica primeiro embaixo e depois em cima. Vou renomear essas formas que a gente criou. Essa vai ser a faixa e barra 1. Com a barra selecionada, eu vou mudar o traçado dela. Vou colocar gradiente linear e 80 pixels. 80. E ajustar esse gradiente. Posiciona a camada faixa em cima da barra. É só clicar e arrastar. E copia o efeito de sombra projetada para a barra. Abre a camada, abre os efeitos, Ctrl C no sombra projetada e Ctrl V na camada da barra. Vou mudar de cor essas camadas para ficar mais nítido para a gente. Então, a faixa vou colocar amarelo e a barra vai ficar rosa. A barra ela pode ficar tanto com as pontas quadradas como arredondado, que é o que eu vou fazer. Vou abrir a camada, conteúdo, forma, traçados gradiente e de arremate limitado eu vou colocar arremate redondo. A próxima coisa que eu vou fazer aqui é adicionar o aparar caminhos, que é a ferramenta que faz com que a gente consiga animar cada uma das barras. Barra pronta, agora é só copiar com o Command D, mais 3 vezes, pegar a barra 4, arrastar a barra 4 até ela ficar alinhada com quinta-feira, seleciona todas e distribui camadas. Se por um acaso suas barras não ficarem na ordem certa, como está na minha, aqui a barra 1, na verdade é a barra 3 é a barra 1. É só alterar, mudar aqui os nomes delas, barra 3, barra 1, e mudar a posição das camadas. Eu vou começar editando as cores, eu vou colocar a mais clara na ponta e a mais escura no meio. Clica na barra, vem no traçado, a primeira cor é D58, 34D, e a outra cor que é a de cima, é a mais clara, FFE 5D2. A próxima é C44 200 e FF E5D2. A próxima 993301 e a da ponta FFD4 B6. As cores das pontas são as mesmas. Vou excluir a barra 4, dar um Command D na barra 1, ajustar a ordem na camada e arrastar ela para debaixo de quinta-feira. Vou começar a animar da primeira barra. Abre a camada, conteúdo, aparar caminhos. Eu vou colocar em meio segundo, dá 12 frames. Aciono o cronômetro no fim, volto para o início com o cursor aqui em 0 segundos e marco o keyframe em 0. Coloco o cursor no meio segundo que a gente marcou e anda mais 5 frames para frente. Então, vou manter o Command pressionado e aqui na seta vou andar 5 frames para frente. E marca de novo. O último keyframe ele vai ficar em 55% e o do meio em 60%. Uma diferença aí de 5%. Seleciono os 3 e aperto F9. Com os 3 keyframes selecionados, aperto o Command C ou Ctrl V para quem está no Mac, para copiar. Seleciona a barra 2, a barra 3 e a barra 4. Coloco o cursor aqui no início e dá um Command V ou Ctrl V. O que a gente vai fazer agora é ajustar a porcentagem de cada uma delas para ficar uma animação em escadinha. Abre a camada da barra 2, aparar caminhos. O keyframe do meio é 80 e o da ponta 75. Abre a barra 3, aparar caminhos. O keyframe do meio é 100 e o da ponta 95. Seleciona as 4 camadas de barra, de baixo para cima, com o Shift pressionado. Agora, pode soltar o Shift e pressiona Command e Option, os dois ao mesmo tempo, que a gente vai criar um offset.
Deixa esse offset no máximo com o fim dele aqui em 1 segundo. Com o Motion criado, a gente vai selecionar todas as camadas de barra, dar um Command D ou Ctrl D para copiar, arrastar para cima, muda a cor da camada, vou colocar ciano. Essas camadas que a gente criou aqui agora, elas vão ser as da frente e as rosas vão ser as de trás. Então, seleciona as rosas, aperta o T, que é a opacidade, e coloca 50%. E arrasta aqui na seta para cima, para elas aparecerem. Estão vendo que essa animação está toda junta, tanto as da frente como as de trás? Para ajustar isso, é só mudar a ordem do offset. Eu vou selecionar as camadas da frente, que são as ciano, de baixo para cima, aperto o Command e o Option ao mesmo tempo e vou mudar o offset de posição. Arrasta para o lado esquerdo e traz aqui para a posição dentro da nossa timeline. Aperta no teclado U para poder abrir os keyframes. Levando em consideração só a barra 4 e a barra 8, a gente seleciona todas as barras da frente e seus respectivos keyframes. E vou arrastar até alinhar o primeiro keyframe da barra 8 com o último keyframe da barra 4. Vou só ajustar o timing porque eu acho que está muito espaçado. Vou selecionar todas as barras, apertar U, com a seta vou selecionar eles todos, apertar o Option e vou arrastar para a esquerda. Tanto os keyframes como as camadas. E para as barras de baixo, é só seguir a mesma lógica de animação. E aí, para quem quiser seguir as mesmas cores, eu vou compartilhar e deixar aqui na tela para vocês poderem copiar. O último motion que a gente vai fazer é o gráfico de formas. Vou abrir uma nova composição, nomear como gráfico de forma. Largura 1920, altura 1080. Taxa de quadros é a mesma, 24 frames por segundo, duração 10 segundos. Vamos começar criando o nosso fundo, como de hábito. Camada, novo, sólido. Nomeia como fundo. E adiciona o gradiente de 4 cores. Configura as cores. A mais escura, 07, 12, 15. Conta-gotas, copia para as outras duas. E configura a última cor, 24, 3336. Vou arrastar a cor mais clara lá para o canto superior esquerdo. E vou mesclar. 220, tremulação 30%. Beleza, para deixar esse fundo mais interessante, eu vou colocar uma imagem da internet. Então, acessa o site do Unsplash e pesquisa por Duna. Eu escolhi essa daqui. Cliquei, vem aqui na seta de baixar e baixa o tamanho médio. E essa imagem eu vou arrastar para dentro da nossa composição. Beleza, só vou trazer para baixo do fundo, nas camadas, e vou nomear como imagem do fundo. Eu vou mudar a opacidade da camada sólido. Clica nela, aperta o T e coloca 95%. Já está interessante o nosso fundo. Vou bloquear os dois, para quando a gente estiver mexendo nas outras coisas, elas não saírem do lugar. Adiciono uma margem segura para começar a criar o design. Pega a ferramenta retângulo e coloca um traçado sólido, 3 pixels, o preenchimento coloca sólido também. E cria. Vou aproveitar que a margem está aqui e vou usar o mesmo tamanho dela, o menor de todos. A cor do preenchimento é o BB4
a 12. Coloco uma transparência de 12%. Nomeie a camada como contorno do card. Contorno do card. Abre ela para a gente poder arredondar as pontas. Vem retângulo, caminho do retângulo e arredondamento. Coloca 60. Com o contorno do card criado, eu vou excluir aqui essa margem segura. Bora adicionar um efeito que é o Light Sweep. Arrasta ele para o contorno do card e vamos configurar. Direção menos 50 graus. O shape muda para smooth. Widget 115. Sweep intensity 150. Seleciona o contorno do card e aperta Command D ou Ctrl D para poder duplicar. Eu vou clicar em uma das pontas, com Shift pressionado, vou diminuir o tamanho, que é o nosso card interno. Ajusta ele para ficar num tamanho bonito e renomeia para card. Muda a transparência para 100% e ajusta esse efeito do Light Sweep. Widget 110. Sweep Intensity 20. Age Intensity pode deixar 50 e o Wade Thickness deixa em 4. Do card, aqui no design eu vou colocar o traçado em 0 pixel. Vou criar as posições X e Y do gráfico. Então, pega a ferramenta caneta, o traçado 1 pixel, o preenchimento nenhum. Nomeia a camada para posição. E muda a cor da camada para uma cor da sua escolha. Eu vou colocar amarelo. Beleza, vamos criar agora o gráfico. Eu vou pegar de novo a ferramenta caneta, clicar aqui bem na pontinha da nossa posição X e Y e criar as ondas do gráfico. E terminar na última ponta. Vou dar uma ajustada. Nomeia gráfico, forma, gradiente. Vou adicionar o gradiente no preenchimento. Traçado 1 pixel. E ajusto o gradiente. Vou diminuir um pouco a transparência, porque eu acho que está muito forte. Então, seleciona a camada, aperta o T e coloca 80%. Ainda está forte, 70, 65. 65 para mim ficou perfeito. Clica na camada gráfico forma gradiente e vem na ferramenta retângulo para criar uma máscara. Então, tira da estrela, clica na bolinha preta e cria uma máscara cobrindo todo o nosso gráfico. Vamos animar esse gradiente vindo aqui na máscara e selecionando só as pontas que tem na direita. Então, vou apertar o Shift, manter ele pressionado e vou desselecionar aqui os 2 primeiros da esquerda. E aí, eu só vou arrastar para o lado. Marco no keyframe, abro a máscara, caminho da máscara. Marcou, vai 4 segundos para frente e arrasta a nossa máscara lá para frente. Agora a gente tem uma animação. Aproveitando, já vou mudar a cor dessa camada para rosa. Para fazer o pino, vem aqui nas ferramentas de forma, ferramenta elipse, segura o Shift para fazer um círculo perfeito, clique e arrasta. O preenchimento é sólido, vou deixar ele branco e o traçado sem nenhum. Vou posicionar ele bem no início do gráfico.
Acho que está muito grande, vou diminuir um pouco esse tamanho. Essa camada, vou renomear ela para pino do gradiente e duplicar ela, Command D. Nomeei a elipse 1 como pequena e a 2 como grande. Deixa a grande selecionada e com Shift pressionado, aumenta ela de tamanho. E vou mudar o design dela. Então, vou abrir a camada, preenchimento e aqui em opacidade vou diminuir para 50%. Um pouco menos, 40%. 40 ficou bom. E muda a cor da camada, vou colocar esse fúcsia. Depois que você alinhar o pino junto com a linha X e Y, bem aqui na ponta, confirma se o ponto âncora desse pino está centralizado. No meu caso não está, eu vou vir aqui na ferramenta de deslocar atrás, pressiono Command ou Ctrl para quem está no Windows e dou 2 cliques. Aí já centralizou. Venho no gráfico forma gradiente, forma, caminho, confirmo se o indicador está no início da timeline e crio um keyframe, acionando o cronômetro. Esse keyframe eu dou um Command C para copiar, venho na camada do pino, abro o parâmetro de posição e colo ele aqui. Aproveitando que já está tudo selecionado, com o Option pressionado, eu vou arrastar até alcançar 4 segundos. Reparem que nessa animação, um está indo na frente do outro, não está nada sincronizado. Para arrumar isso, precisa vir na máscara e ajustar os keyframes, sincronizando a máscara com o pino. Pressiono o Command, aperto a seta para o lado para andar frame por frame e vou ajustando essa máscara. Pega de novo a ferramenta caneta, coloca o traçado sólido, preenchimento nenhum e 6 pixels. E cria um gráfico de linha na frente desse gráfico de forma gradiente. Vou ajustar ele em posições diferentes do gráfico anterior. Vou nomear essa camada como gráfico linha e mudar a cor. Marrom. Bom, para animar, eu vou adicionar o aparar caminhos. Com o cursor no início do gráfico, vou acionar o keyframe. No parâmetro fim, vou até o 4 segundos e marco um keyframe. No primeiro keyframe que a gente marcou, eu vou deixar em 0%. E vou duplicar o pino do gradiente. Vou renomear como pino da linha. Vou deixar marrom também, para poder associar a camada do gráfico de linha. E vou fazer o mesmo com o pino do gradiente e o gráfico de forma gradiente. O pino que a gente acabou de criar, eu vou abrir ele com a tecla U e excluir todos esses keyframes que tem nele. Posiciono o pino no início do gráfico, abro a camada do gráfico de linha, conteúdo, forma, caminho, o indicador no início da timeline, crio um keyframe, dou Ctrl C nele e colo na posição do pino gradiente. Ajusto esses keyframes para 4 segundos.
E vou alinhar também aqui os pinos um com o outro. Ficou meio tortinho. No fim também vou alinhar os dois. Repara que em alguns pontos a linha está ultrapassando o pino. Para ajustar isso, abre a camada do gráfico de linha, vem aqui no aparar caminhos e ajusta o parâmetro do fim, corrigindo a porcentagem. Aqui é 81%, vou colocar um pouquinho antes. E vai vendo frame a frame se eles estão alinhados. Caso não estejam alinhados, é só ajustar a porcentagem. No gráfico do gradiente, também está ultrapassando. Vou ajustar isso. Abre aqui a camada e posiciono a máscara melhor. E a última etapa é criar a informação desse gráfico. Vou pegar ferramenta retângulo, preenchimento cor sólida, traçado 1 pixel. Box 1. Arredonda os cantos. Vem em retângulo, caminhos do retângulo, arredondamento. Vou colocar 50. O preenchimento, vou diminuir a opacidade dele. Abre o preenchimento e muda aqui para 30%. Fica bom? 20%. Tá ótimo. Esse pixel eu acho que tá muito grande. Eu vou colocar 0.3. Tá melhor. Pega a ferramenta de texto e escreve a informação desse gráfico. Vou escrever uma coisa qualquer aqui, distância. Centraliza, muda a cor da camada. E vou duplicar para criar o outro box. Vou nomear atividade. E mudar a cor na camada. Duplica o texto mais uma vez para poder colocar um título. Arrasta para o lado. Vai ser comparação. Vou destacar um pouco esse título, colocando ele em tipo bold. E finalizado o nosso terceiro motion.